even attacking your relationships, he is attacking your receiver. He has placed a heavy fog over your mind. You have been feeling this quiet exhaustion in your bones, the kind of tired that sleep does not fix. You wake up and your mind feels thick and heavy. You try to focus on your assignment, but the clarity you used to have is gone. You think you are just getting older or losing your edge. You are not. You are under a very specific spiritual assignment designed to disconnect your frequency from my voice. The world will try to give this heaviness a clinical name. They will tell you it is just modern burnout. They will say you need more rest or a different routine. Do not listen to them. What you are experiencing is not a worldly condition. It is a targeted neural theft. The enemy knows he cannot steal your calling, so he is trying to steal your capacity to process my instructions. He wants your prayers to feel like they are hitting an invisible ceiling. He wants you to sit in silence and wonder why you cannot feel my presence the way you used to. My beloved child, you must understand who you are. You are a demonstrated warrior of light. You carry a frequency that shifts the atmosphere the moment you walk into a room. You were sent to break the cycles of your bloodline. That is why the darkness is so terrified of you. But a warrior who cannot hear the command cannot win the battle. The fog in your mind is a deliberate strategy to keep you passive, to keep you accepting a reduced version of your destiny. You have been apologizing for your lack, folks. You have been carrying the guilt of feeling disconnected. I need you to release that guilt right now. It is not your fault. You have been fighting an unseen war on a partially functioning receiver. Think about the last few weeks. The sudden urge to isolate yourself from everyone. The way large crowds suddenly drain your spirit. The way you wake up between 3 and 4 in the morning with a heavy finality in your chest. That is not random. Nothing in your life is an accident. Your spirit is working overtime in the unseen realm to shield your family, hold the line. But your physical vessel is taking the toll. You have been praying for breakthrough. You have asked me for open doors and divine connections. I have already released them. The provision is already in motion. The answers have already been dispatched. But you cannot recognize the doors when your mind is wrapped in this artificial cloud. The enemy is smiling because he does not have to block the blessing. He only has to blind the receiver. He is using the noise of this world to slowly dial down your spiritual volume. And he almost succeeded. He almost convinced you that this reduced state of awareness is your permanent reality. But heaven does not abandon its chosen ones. I saw the trap. I saw how the enemy was trying to orchestrate your defeat in the quiet moments of your daily life. That is why I intercepted your path today. Your awareness chose to stay on this message because deep down your spirit recognized my frequency. The discomfort you feel right now is the sound of that false reality beginning to crack. You are starting to remember who you were before the world convinced you to shrink, before the heavy lifting of your calling began to weigh down your physical mind. Do not let your attention wander. Anchor your spirit to my voice. The enemy will try to distract you even as you listen to this. He will make you feel bored or restless. He will tell you to save this for later. Do not listen to him. Later is the graveyard of divine appointments. Every second you stay connected to this message, you are participating in your own restoration. The very act of staying here is an act of spiritual defiance. You are telling the darkness that it no longer has permission to operate in your mind. I want you to pause and acknowledge the weight you have been carrying. You have been a universal problem solver for everyone else. You have absorbed the pain of the people you love. You have been an emotional sponge in environments that did not appreciate your light. And you did it all while feeling completely empty inside. Você para grávidas na rua para perguntar por que elas estão grávidas? Você para pessoas gordas na rua para perguntar por que elas são gordas? Você para pessoas pretas na rua para perguntar por que elas são pretas? Então, por que caixas d'água você me para na rua para perguntar por que eu não tenho pé? Não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Você para grávida.
Vamos pegar notícia recente e vinculá-la a duas outras. A notícia é: famílias do Brasil leem 4 vezes menos para crianças do que a média mundial. 4 vezes menos do que a média mundial. 4 vezes menos do que a média mundial. Não é 4 vezes menos do que uma família escandinava. Não é 4 vezes menos do que uma família japonesa. Não é 4 vezes menos do que uma família francesa. É 4 vezes menos do que a média mundial. Notícia 2, no ranking do PISA, entre 80 países, em compreensão de texto, ficamos em torno de 70. 70º lugar. De 80 países, ficamos qualificados em torno da colocação 70. Terceira notícia: de todos os países avaliados, o Brasil é aquele que oferece as piores condições de trabalho para o professor e menos de 5% das crianças brasileiras cogitam um dia ser professores. Bom, são 3 notícias. As famílias não leem para os seus filhos por uma razão muito simples, porque elas não leem, ponto. O adulto brasileiro não lê para si e, portanto, não lhe ocorre ler para a criança. 2. Os resultados obtidos em compreensão de texto, quando do ranqueamento internacional do PISA, são indicativos de uma posição ocupada pelo Brasil que nada tem a ver com a sua condição econômica. O Brasil tem a 10ª economia do mundo e o Brasil fica atrás em compreensão de texto de países muito mais pobres do que a sua economia. Em terceiro lugar, a escola no Brasil tende a desaparecer por falta de professor. Porque, é claro, se o jovem não quer mais ser professor, vai chegar uma hora que a velha geração desaparecerá e não será substituída por ninguém. Sobretudo levando em conta que, com o aumento da população, haveria de se contar com um número cada vez maior de docentes, e cada vez mais qualificado, e cada vez mais atualizado, e cada vez mais preparado para desenvolver seus conteúdos, cada vez mais preparado para desenvolver o pensamento crítico junto aos seus alunos, etc., etc., o que passa longe da nossa realidade. Mas a notícia que chega é essa: famílias do Brasil leem 4 vezes menos para crianças do que a média mundial. Era isso. Valeu! Dinheiro não foge de você porque o mundo é injusto. Muitas vezes ele foge porque, antes de tocar na sua mão, ele já foi expulso da sua mente. E isso dói porque você sente que tenta, corre, pensa, sonha, mas continua preso no mesmo lugar, com a mesma ansiedade, o mesmo aperto, a mesma vergonha silenciosa quando olha saldo, boleto, promessa atrasada. Dot pisaria exatamente aí, não na sua falta de esforço, mas na forma como sua mente fabrica escassez e depois chama isso de destino. E se você continuar até o final, você vai entender por que a primeira lei hermética não serve para pensar positivo, mas para parar de sabotar a própria prosperidade sem perceber. Você não sofre só por falta de dinheiro. Você sofre pelo que a falta de dinheiro faz com a sua dignidade quando ninguém está vendo. Sofre quando abre o celular e vê a notificação do banco antes mesmo de criar coragem para respirar fundo. Sofre quando finge que está tudo bem, mas por dentro já está calculando o que vai adiar, o que vai cortar, o que vai inventar para não parecer quebrado. Sofre quando diz que quer crescer, mas no fundo já espera dar errado,
como se a derrota tivesse alugado um quarto dentro da sua cabeça. E é aqui que quase todo mundo entende errado o mentalismo. A primeira lei hermética não diz apenas que o universo é mental. Ela te acusa. Ela mostra que a realidade que você vive materialmente passa primeiro pela qualidade mental que você sustenta repetidamente, principalmente quando está cansado, humilhado, inseguro e com medo. Não é no momento da motivação que sua mente revela quem manda em você. É no momento em que você leva um não, perde uma chance, vê o dinheiro acabar e decide, em segundos, quem você é diante daquilo. É aí que a lei começa a agir. Porque presta atenção numa coisa cruel. Você pode dizer, eu quero prosperar, mas se a sua mente já se acostumou a associar dinheiro com tensão, culpa, risco, crítica, inveja, cobrança ou perda, você não está chamando riqueza, está chamando conflito. E ninguém segura por muito tempo aquilo que, no fundo, aprendeu a temer. Tem gente que pede abundância com a boca, mas no íntimo acredita que ter dinheiro vai torná-la fria, arrogante, visada, egoísta ou alvo de julgamento. Então ela até ganha alguma coisa, mas logo bagunça, atrasa, perde, gasta mal, se enrola, escolhe errado, confia em quem não devia, desorganiza tudo. Não porque nasceu para sofrer, mas porque a mente dela ainda vê a prosperidade como território hostil. E o mentalismo é brutal nisso. Você sempre vai tender a materializar, sustentar e repetir aquilo que a sua mente reconhece como familiar, mesmo que esse familiar esteja te destruindo. Eu já percebi isso em mim de um jeito incômodo. Não era falta de vontade. Era um hábito quase invisível de pensar a partir da carência antes de agir. Antes de tentar, eu já me preparava para a falta. Antes de vender, eu já sentia vergonha de oferecer. Antes de receber, eu já começava a me justificar. Antes de crescer, eu já estava imaginando o desconforto que isso ia causar nos outros. E enquanto eu chamava isso de prudência, a verdade era mais feia. Eu estava treinando a minha mente para tratar a escassez como identidade. E é isso que talvez esteja acontecendo com você agora. Não é só uma fase. Pode estar virando um jeito de se perceber no mundo. Você já entra numa conversa sobre oportunidade pensando, isso não é para mim. Já vê alguém prosperando e em vez de expandir, sente um peso, uma irritação, uma distância. Já ouve valores maiores e seu corpo contrai. Já pensa em cobrar o que seu trabalho vale e sente quase como se estivesse cometendo um abuso. Então, me responde com honestidade. Como o dinheiro vai permanecer na vida de alguém que, no fundo, ainda se sente errado por recebê-lo? Todd não falaria de dinheiro apenas como
You're not procrastinating because you're lazy. You're not procrastinating. Young rich nigga got trap routine. Bad little bitches won't lick on me. Moving like a YN when I was 16. Smoking that weed and trapping down houses. Back of the lack and I'm higher than a mountain. Drank codeine, got it coming out of fountain. What you finna do for that allowance? Bags on the floor, counting. I'm going through, finna come out counting. When I do a try, I doubt it. You wanna get money, I'm bout it. Okay, okay, I drag you in the street. Okay, okay, I just right on the beat. Okay, okay, I drag you in the street. Okay, okay, I just right on the beat. Okay, okay, I drag you in the street. Okay, okay, I just right on the beat. Let me see where we at tonight. We could bring this back to life. Thought that I couldn't, you should be embarrassed. Their egos is threatened, they really should cherish. Too many excuses, I don't wanna hear it. Don't call her the patio, bitch, it's a terrace. We finna make us a killing, that's word to my days. They try to paint me as a villain and color me bad. I noticed the jealousy peaking, I thought we was past this. This type of exposure's indecent, these niggas is classless. I bet on myself when the labels thought I was a bad risk. The money that I had invested is doing gymnastics. This what we need, this type of engine don't run off of greed. Their music ain't big as my songs let it leak. They need some assistance, you call the police. F all the talking is cheap. How many cops why they call it a fleet? Living the stars in the comments and media is out in that care if you comment on me. Só quando encontra um canal ela ganha força para percorrer longas distâncias. Da mesma forma, escolher um caminho exige abrir mão da ilusão de viver todas as vidas possíveis ao mesmo tempo, mas em troca, oferece a chance real de viver plenamente uma única vida, a que de fato nos pertence. Cada vez que se evita uma conversa importante, se adia uma decisão necessária ou se quebra uma promessa feita a si mesmo, uma mensagem silenciosa é enviada para o mais profundo do próprio ser. Que aquilo que se deseja não é suficientemente importante e que talvez não se tenha força para enfrentar a vida quando ela se torna difícil. Nada desaba de uma só vez, mas, através... Hey, if you're watching this, could you maybe subscribe? It'll really help me out. If not, it's okay. Hope you have a great day. Os planos de alguém em querer encobrir ou esconder algo de você aqui vai por água abaixo, vai pelo ralo aqui. As estratégias e armadilhas que esse grupo ou essa pessoa tem usado contra você não prevalecerão contra a sua vida aqui, não. Eu vejo essa pessoa
Hey, if you're watching this, could you maybe subscribe? It'll really help me out. If not, it's okay. Hope you have a great day. Os planos de alguém em querer. Hey, if you're watching this, could you maybe subscribe? It'll really help me out. If not, it's okay. Hope you have a great day. Help me out. If not, subscribe. It'll really help me out. If not, it's okay. Hope you have a great day. Os planos de alguém em querer. Hey, if you're watching this, could you maybe subscribe? It'll really help me out. If not, it's okay. Hope you have a great day.